milionário, soterrado sob uma capela, sente a vida escapar, até que uma mão pequena surge entre os escombros. Um menino de rua o arrasta, deixa um relógio em sua mão e diz: "O tempo ainda não acabou para você." E então, desaparece. Essa frase muda tudo. E o segredo devastador que ele descobre depois parte o coração e expõe uma verdade brutal que ninguém esperava. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O barulho era o de um trovão, mas o que Otávio sentiu foi o chão se partindo sob seus pés. Em um instante, tudo sumiu. A parede, o teto, o tempo. A antiga capela desabou como papel molhado, engolindo o homem que nunca se ajoelhava. A tempestade lá fora parecia pequena diante da ruína que agora chovia sobre ele. Madeiras quebradas, poeira, sangue e um silêncio denso, como se o mundo tivesse parado. Otávio Almeida tentou gritar. Não conseguiu. Havia um gosto metálico em sua boca, ferro, sujeira, desespero. Preso sob escombros, parte do corpo esmagado, ele mal sentia as pernas. Tentou mexer o braço direito. Nada. O esquerdo tremia como um galho fraco. É assim que morre um homem rico? Pensou, não com arrogância, mas com amargura. A capela fora construída décadas antes, em uma vila esquecida, onde ele havia vivido um tempo que hoje preferia não lembrar. Estava ali por impulso, não por fé. Queria apenas ouvir o som da chuva em um lugar onde ninguém o chamasse de Senhor. Mas agora, o som da chuva era um lembrete cruel. O mundo ainda existia lá fora e o deixava morrer aqui dentro. As gotas que entravam pelas frestas batiam no rosto dele com frieza. Cada uma era um segundo a menos. O tempo, antes ilimitado, agora apertava como um nó em sua garganta. Sentia os batimentos desacelerarem, os olhos pesarem. Será assim mesmo? Fechou os olhos. E então, sentiu um toque, fraco, hesitante. Uma mão pequena, cavando. "Tem alguém aí?" Veio uma voz de menino, baixa, mas firme. Otávio tentou responder, mas só tossiu. "Eu tô vendo o senhor. Espera, tô quase..." A voz veio mais próxima, seguida de um estalo de madeira quebrando. A luz de fora atravessou uma fenda e revelou o rosto sujo, encharcado e magro de um menino. Ele tinha os olhos arregalados, os cabelos grudados na testa e as mãos cobertas de lama. Otávio mal conseguia acreditar. "Me ajuda", sussurrou. "Eu tô ajudando." O menino respondeu, com a convicção de quem acredita que ninguém morre hoje. Com força absurda para o corpo franzino, ele puxou uma tábua, empurrou um tronco, arrastou o corpo pesado de Otávio até que ele estivesse parcialmente livre. Os dedos do menino estavam em carne viva. Ele não parava. Otávio gemia, sentindo tudo e nada ao mesmo tempo. A respiração acelerava, os olhos turvavam. O menino vasculhou os bolsos do casaco surrado e tirou algo, um velho relógio de bolso com tampa de prata riscada. Segurou a mão de Otávio e a fechou sobre o objeto. Então disse, olhando-o nos olhos, "O tempo ainda não acabou para você." E desapareceu na chuva. Otávio tentou chamá-lo, mas a voz morreu antes de sair. Apagou. Acordou 3 dias depois em um hospital da cidade. A luz branca o cegou por segundos. Estava coberto de ataduras, com tubos nos braços e uma máquina apitando ritmadamente ao lado. Respirava com dificuldade, mas estava vivo. Nos dias que se seguiram, o quarto virou prisão. Foi submetido a exames, drenagens, fisioterapia precoce. 3 vértebras trincadas, costelas fraturadas, hematomas profundos. Caminhar no início era uma tortura. Mas ele quis e insistiu. Ficou 2 semanas internado, outras 2 recluso em casa, reaprendendo a respirar sem dor e a firmar os pés no chão. Sobre a mesa, ao lado da cama, estava o relógio, o mesmo. A enfermeira que entrou disse que ele foi encontrado ali, agarrado ao objeto.
Disseram que os bombeiros o acharam desacordado, sozinho, em meio aos escombros. Nenhum garoto, nenhum sinal de outra presença. Impossível, ele disse. Ele me tirou de lá. Quem? O menino. Ele me puxou. Me deu isso. A enfermeira sorriu com pena. Disse que talvez fosse delírio da dor ou trauma, mas Otávio sabia. Ele sentiu as mãos pequenas, ouviu a voz. O relógio estava ali. Depois do trauma, a imprensa foi atrás. Milionário quase morre em desabamento. Magnata renasce das ruínas. Um sinal divino? Otávio não deu entrevista. Nenhuma. O que o salvou não foi milagre. Foi um menino que ninguém viu. Nos dias seguintes, Otávio não conseguia dormir. Sonhava com o rosto sujo do garoto, os olhos fundos, a voz calma demais para um corpo tão jovem. Cada vez que via o relógio, lembrava do toque quente da mão infantil. A memória era tão viva que quase doía. Contratou detetives, vasculhou registros, visitou a capela. Ninguém sabia de nenhum menino, nenhum nome, nenhuma testemunha. Aos poucos, percebeu algo inquietante. O garoto que o salvara parecia não existir nos sistemas, nos cadastros, nos relatórios. Era como se tivesse brotado do concreto e voltado para lá. Mas Otávio sabia, e isso o atormentava. Ele devia a vida a alguém que o mundo ignorava. Certa noite, trancado em casa, observando o relógio sobre a mesa, Otávio pensou em algo que não ousava admitir em voz alta. Ele não queria apenas agradecer ao menino. Ele precisava entender por que alguém com tão pouco escolheria salvar alguém com tanto. Esse dilema, absurdo, desconfortável, começava a corroer as certezas de um homem que até então se achava inabalável. O tempo ainda não acabou para você. Otávio se levantou, pegou o relógio, chamou seu motorista. Leve-me até a área central, onde as crianças se escondem. Agora, senhor. Agora, enquanto o carro desaparecia pela avenida chuvosa, o relógio pulsava na palma de sua mão como um pequeno coração mecânico. Ele ainda não sabia, mas aquele era o início de algo que mudaria tudo. Parou em frente a uma praça cinzenta no centro da cidade, onde crianças corriam entre lixeiras e pombos disputavam restos de comida com gatos magros. Era o tipo de lugar que, durante anos, ele passara de vidros fechados. Agora descia. Fazia pouco mais de um mês desde o desabamento. Otávio ainda andava com cautela, o corpo reclamando da recuperação, mas estava inteiro. Caminhar entre as sombras da cidade exigia mais do que equilíbrio, exigia vontade. E isso ele agora tinha de sobra. Um grupo de meninos olhou desconfiado. Quando Otávio se aproximou, eles dispersaram como folhas ao vento, exceto um. O menor deles, com o rosto sujo e os olhos de adulto, ficou parado, encarando-o. Você viu um menino, mais ou menos da sua idade, magrinho, pele escura, cabelo liso? Tem muitos, o menino respondeu. Otávio puxou o relógio do bolso. Ele me deu isso. Me salvou num desabamento. O garoto olhou o objeto curioso, mas não reconheceu. Bi, se ele é como a gente, deve estar se escondendo. Ninguém quer ser levado para o abrigo. Disse com a naturalidade de quem já viveu isso 1000 vezes. Otávio agradeceu e entregou uma nota de 50. Compra comida. Compra não. Roubam. Respondeu antes de desaparecer na mesma pressa dos outros. Nos dias seguintes, Otávio cruzou becos, entrou em refeitórios comunitários, ONGs e centros de acolhimento voluntário. Falou com assistentes sociais, padres, cozinheiras de sopões, moradores de rua. Mostrou o desenho do relógio, descreveu o menino. Ouvia sempre o mesmo. Pode ser um dos muitos. Esses meninos somem fácil. Se ele não quer ser achado, não vai ser. Um educador, chamado Geraldo, ofereceu café e escutou a história inteira. Acha que ele fugiu? Otávio perguntou. Talvez, mas para onde? Um menino pequeno não desaparece sem ajuda, ou sem trauma, disse o homem, com olhos que já tinham visto o que Otávio nunca imaginara. Geraldo o levou até uma parede pichada nos fundos do centro social.
Havia uma marca feita com carvão, 2 riscos paralelos com um traço cortando no meio, como um H tremido. Alguns garotos deixam isso, marca de ponto de encontro, um tipo de senha entre eles. Otávio tirou uma foto. Onde mais posso encontrar isso? Em lugares que ninguém quer entrar. Otávio voltou para casa sujo, exausto e inquieto. Sentou na sala escura. Colocou o relógio sobre a mesa. Observou o tic-tac. Pensou em quando, pela primeira vez em anos, sentiu medo, não da morte, mas de nunca mais ver aquele garoto. A cada dia, a obsessão crescia. Não era só dívida. Era a certeza de que havia algo ali. Algo que escapava à lógica de seus contratos, de suas planilhas, de sua vida cronometrada. Ele ligou para a secretária. Encontre tudo o que puder sobre abrigos que funcionam com pouca fiscalização. Quero relatórios, denúncias antigas, qualquer coisa. Ela hesitou. Está tudo bem, senhor Otávio? Não, mas vai ficar. Num fim de tarde, estacionou perto de um centro de apoio improvisado sob um viaduto. Distribuíam sopa em copos de plástico e cobertores puídos. Enquanto observava, uma menina de tranças coberta com um cobertor azul olhou para ele com atenção. Se aproximou devagar. Você é o homem que morreu e voltou? Otávio franziu o senho. Morri? O Mateus falou. Disse que salvou um homem grande que parecia morto. Que o homem ia mudar tudo, mas que não podia contar para ninguém. Otávio engoliu em seco. Você conhecia ele? Conheço. Ele me dava parte da comida dele. Disse que ninguém podia ficar sozinho, mas sumiu depois que levaram a Clara. Ali estava. O nome. Você viu ele? Quando? Uns dias antes da chuva. Ele estava bravo. Disse que iam levar ela para longe. Depois ninguém mais viu ele. Ela esfregou o nariz. Mas ele volta. Sempre volta. Otávio abaixou a altura dela. Quem é Clara? A menina apenas apontou para um muro. Havia um desenho em carvão. Uma flor presa entre grades. Naquela noite, Otávio imprimiu a imagem do H riscado. Começou a percorrer muros, postes, caixas elétricas. Encontrou o símbolo 3 vezes em bairros diferentes. Embaixo de um deles, escrito à mão, a gente não grita, a gente se esconde. Foi ali que percebeu a dimensão do que enfrentava. Mateus não era só um menino, era um fantasma entre centenas, um dos muitos que o sistema fingia não ver. Mas ele o viu, o salvou e depois se apagou. Otávio não conseguiria dormir até encontrá-lo, mesmo que tivesse que cruzar cada rua escura da cidade. A fachada do Recanto do Sol exalava a mesma frieza dos seus muros. Pintura bege desbotada, letreiro metálico corroído nas bordas e um portão alto com grades estreitas, parecendo mais um centro de triagem do que um abrigo infantil. Otávio observava da janela do carro. O que mais o incomodava não era a aparência desgastada, mas o silêncio absoluto. Nenhuma risada, nenhuma bola quicando, nenhum choro. Ali, o silêncio parecia pesar. Ao seu lado, Renata ajeitava os papéis em uma pasta de couro. Fora ela quem descobrira o nome Clara em registros internos. O único fio consistente até agora, confirmada por uma educadora de rua que a viu ser levada, apesar de, por tempo, viver com Mateus nas ruas. Mateus e Clara haviam compartilhado dias difíceis nos becos da cidade. Ele, sempre protetor. Ela, sempre desenhando. Mas numa manhã fria, funcionários do recanto os separaram. Clara foi capturada e acolhida, enquanto Mateus escapou antes de ser notado. Agora, só existia uma esperança de reconectar essa história. Otávio respirou fundo. Vamos? Renata assentiu. Cumpririam o papel de potenciais doadores, abrindo as portas sem levantar suspeita. A recepcionista os recebeu com sorriso ensaiado. Bom dia, sejam bem-vindos ao Recanto do Sol. A dona Lúcia os aguarda. O corredor era limpo demais, azulejos amarelos, cheiro forte de desinfetante. Quadros com frases como "Disciplina é amor",
Contrastavam com câmeras em cada canto e portas trancadas com trincos duplos. Dona Lúcia, magra, de semblante controlado, surgiu quando cruzaram os últimos metros. Senhor Otávio, doutora Renata, cumprimentou com voz formal. A conversa será na sala. Conduziram-nos a uma pequena sala envidraçada. A diretora ofereceu um aceno contido, como se esperasse mais cortesia do que abertura emocional. Nosso trabalho é com crianças de perfis difíceis, começou Lúcia. Muitas vêm com traumas, bloqueios no discurso. Clara, por exemplo, é muda, silenciosa, mas se expressa por desenhos. Otávio ergueu o olhar. Posso conhecê-la? Claro. Está no pátio de leitura. Mas lembre-se, ela não fala. Pode reagir com estranhamento. O pátio interno era sombrio e limpo demais. Clara estava sentada no chão frio, concentrada em seu desenho. O cabelo em tranças, roupa simples demais. Desenhava leves trejeitos quase mecânicos, como se traduzisse memórias sombrias. Sentado num banco de cimento, Otávio ficou observando. Clara levantou o olhar, olhou demoradamente e voltou a desenhar. Depois de alguns minutos, ela se levantou devagar, as mãos sujas, segurando um papel amarelando. Caminhou até ele, parou a 1 metro e estendeu a folha. Ele pegou. Era o desenho de um menino magro, cabelos escuros, traços fortes. Ele segurava um relógio de bolso numa mão, a outra mostrava machucados. Ao fundo, uma chuva pesada caía. Deu um frio no peito dele. Ele me protegeu? Perguntou em voz baixa. Clara olhou e assentiu vagarosamente. A expressão calma, mesmo num ambiente de vigilância. Dona Lúcia observava, revirando documentos. Clara tem essas manifestações espontâneas. Mistura memória e imaginação. Mas não temos certeza do que é realidade. Otávio guardou o desenho. Isso não é imaginação. Ela se afastou e voltou ao seu lugar. Clara voltou a se sentar e desenhar. Otávio respirou fundo. Posso voltar? Claro, disse a diretora numa resposta treinada. De saída, Otávio notou uma câmera. Dentro dela, uma criança o encarava, estática. Queria ser vista, mas não sabia como. Já no carro, Renata falou em tom confidencial. Ela viu e lembrou do que aconteceu lá fora. Não é só artista, é testemunha. Otávio suspirou. Ela está falando conosco sem uma palavra. Renata guardou silêncio. E agora? Otávio olhou pela janela. O portão se fechava atrás. Agora, a gente escuta. Otávio voltou ao Recanto do Sol 2 dias depois. O relógio que Clara desenhara permanecia sobre sua mesa de trabalho, ao lado dos papéis da empresa, que pela primeira vez em anos pareciam não ter mais urgência alguma. Ele dormia mal, sonhava com escombros e corredores sem janelas e acordava sempre com a mesma sensação, de que alguém estava tentando ser ouvido sem fazer barulho. A recepção no abrigo desta vez foi menos calorosa. Senhor Otávio, bom dia, disse a mesma recepcionista com um sorriso mais curto. A senhora diretora está em uma reunião breve, mas pediu que aguardasse aqui. O aqui era uma sala sem janelas, com cadeiras enfileiradas como numa repartição pública. Um quadro com a frase "Amor se aprende com limite" enfeitava a parede. O clima ali era de contenção, não de acolhimento. Depois de 20 minutos, Dona Lúcia apareceu. Vestida com a mesma sobriedade de antes, blazer bege, coque firme e um sorriso que não alcançava os olhos. Senhor Otávio, que surpresa! Lamento não termos agendado algo. Hoje é um dia bastante movimentado. Otávio não se sentou, estava mais direto. Gostaria de ver Clara novamente, se possível. Dona Lúcia fez uma breve pausa antes de responder. Clara está em um processo de reestruturação de conduta. Acreditamos que estabelecer uma rotina clara e sem quebras é essencial para seu progresso. Visitas não programadas podem interferir negativamente.
Otávio manteve o olhar fixo nela. Não quero interferir, só preciso conversar com ela por alguns minutos. Não farei perguntas, não a forçarei a nada. A diretora cruzou os braços. Ela não fala, nunca falou desde que chegou. Não há muito a extrair. Ela desenha, respondeu Otávio, e os desenhos dizem o suficiente. Dona Lúcia mudou levemente o peso do corpo, um sinal de incômodo. São expressões simbólicas, como toda criança que passou por traumas. Algumas coisas são apenas fruto da imaginação. Imagens de portas trancadas, pessoas sem rosto, crianças com a boca costurada. Ela suspirou. Com todo respeito, Sr. Otávio, o senhor não tem formação psicológica. Nós temos relatórios, temos diagnósticos. As crianças aqui são bem cuidadas, dentro dos parâmetros legais e emocionais recomendados. Ele não discutiu, só respondeu. Posso ver os desenhos mais recentes? Dona Lúcia permitiu, com visível relutância. Chamou uma monitora, que logo voltou com uma pasta verde clara. Ela desenha muito. A maioria são rabiscos, mas se quiser ver... Otávio sentou-se à mesa e abriu o primeiro papel. Uma espiral preta e densa preenchia o canto da folha. No centro, uma silhueta miúda cercada de riscos vermelhos. O segundo mostrava um corredor estreito, com portas fechadas dos dois lados. Todas tinham trincos por fora. O terceiro, um rosto sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas um contorno vazio. Otávio sentia um nó se formar no estômago. Cada imagem parecia mais crua, mais sufocante. No quarto desenho, Clara desenhara o que parecia uma sala com janelas cobertas por madeira. Atrás de uma delas, uma figura escura assistia tudo. No canto inferior direito, uma criança se escondia atrás de uma cama. Ela desenhou isso quando? Perguntou Otávio, sem desviar o olhar. Essa semana, respondeu a monitora. E alguém conversou com ela sobre o que significa? Ela não responde perguntas. Fica em silêncio. Só desenha. E ninguém acha que isso pode ser um pedido de ajuda? Dona Lúcia, em pé ao lado da porta, interferiu. Como eu disse, Sr. Otávio, projeções. Ela esteve nas ruas, pode estar revivendo experiências antigas. Ou pode estar tentando contar o que está vivendo agora. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer resposta. Otávio deixou o Recanto do Sol com uma cópia dos desenhos em mãos. No estacionamento, Renata o aguardava dentro do carro. E então? Perguntou assim que ele entrou. Ele jogou os papéis sobre o banco de trás. A diretora é educada demais para ser verdadeira. Ela impediu o contato? Disse que visitas interferem na rotina. Mas me mostrou os desenhos. Eu não sei se ela entende o que está guardando ali dentro. Renata pegou uma das folhas, ficou em silêncio por alguns segundos. Isso aqui parece mais um relato que uma abstração. Eu sei. Você vai seguir com isso? Otávio olhou para o portão do abrigo, que agora estava se fechando lentamente. Não posso parar agora. Naquela noite em sua casa, Otávio espalhou os desenhos sobre a grande mesa de jantar que não usava havia anos. Um a um, ele foi tentando entender não só o que via, mas o que era omitido. Os espaços vazios, as sombras, as expressões cortadas. Era como se Clara estivesse dizendo tudo com a precisão de alguém que nunca teve o direito de dizer coisa alguma. Ele comparou os desenhos com o primeiro, o do menino com o relógio. Estavam no mesmo estilo, com a mesma intensidade, mas algo mudara. O tom, a escuridão, a insistência nos detalhes de controle, portas, trincos, janelas vedadas. Ele lembrou de como ela lhe entregara aquele primeiro papel, sem hesitar. Como se estivesse à procura de alguém que pudesse finalmente ouvir. No canto da última folha havia algo novo. Um pequeno quadrado, desenhado como se fosse uma câmera. De dentro dela, dois olhos bem abertos observavam a cena abaixo, onde uma criança, deitada no chão, parecia fingir que dormia. Otávio levantou-se da mesa. Foi até a janela. A noite estava fria, silenciosa.
Mas dentro dele, algo ganhava corpo. Não era só preocupação. Era a certeza crescente de que Clara não era apenas uma menina retraída. Ela era um alarme disfarçado de silêncio. E se ninguém mais ouvia, ele ouviria. A papelada estava espalhada sobre a bancada da cozinha. Era madrugada e Otávio Almeida não conseguia dormir. A cada relatório lido, um novo vazio se abria dentro dele. E a cada silêncio institucional, crescia a certeza de que Mateus havia escapado mais de uma vez. Não da rua, mas dos lugares que prometiam protegê-lo. Renata, com café frio na mão e olhos cansados, ainda digitava. São pelo menos 7 instituições, 3 na capital, 4 no interior. Em todas, o mesmo padrão: entrada por recolhimento compulsório, permanência inferior a 15 dias, fuga silenciosa. E ninguém o procurou depois? Otávio perguntou incrédulo. O nome dele nunca foi prioridade em sistema algum. Menor não identificado, com comportamento desafiador, segundo os relatórios. Em 2 casos, sequer notificaram a fuga oficialmente. Otávio esfregou o rosto com as mãos. Sentia vergonha por não ter visto nada disso antes, por ter sido durante tanto tempo um dos que não olham. Esses lugares têm histórico de denúncia? Renata assentiu, puxando uma planilha. Todos têm algo. Um por insalubridade, outro por superlotação, 2 por uso indevido de contenção física. Mas as investigações morrem na burocracia. As crianças mudam, os relatórios desaparecem. Otávio levantou-se e foi até a janela. A rua deserta refletia sua mente, escura, fria, cheia de becos sem saída. Ele passou por tudo isso e ainda assim me salvou, disse, mais para si mesmo do que para ela. Talvez porque tenha aprendido a salvar os outros, mesmo sendo só uma criança. Na manhã seguinte, Otávio voltou ao Recanto do Sol com uma justificativa genérica. Precisava entregar documentos sobre a possível doação. Na verdade, queria ver Clara. Precisava dela. Dona Lúcia não o recebeu dessa vez. Foi uma monitora quem o acompanhou até a pequena sala de artes, onde Clara desenhava. Ela estava sozinha, como sempre, sentada no chão, lápis entre os dedos, traçando linhas com movimentos lentos. Quando viu Otávio, ergueu os olhos por um segundo. Depois voltou ao papel. Ele não disse nada. Sentou no chão, ao lado. Esperou. Após alguns minutos, Clara pegou uma folha limpa, desenhou por mais alguns instantes e, sem falar ou hesitar, estendeu-a para ele. Era diferente dos anteriores. No centro da imagem, uma árvore grande de tronco torto e galhos abertos. Ao seu redor, várias marcas de mãos, como se estivessem impressas na terra. E em frente à árvore, de pé, estava Mateus. Os traços eram claros, os cabelos, a camiseta larga, os olhos atentos. Otávio sentiu o coração acelerar. Esse lugar existe. Clara apenas o olhou, depois apontou para o desenho, para uma das mãos na base da árvore. Ela havia desenhado 5 dedos minúsculos, como se alguém tivesse marcado ali sua presença. A imagem era simbólica demais para ser só invenção. Havia emoção demais para ser só arte. Otávio saiu do abrigo em silêncio. No carro, Renata o esperava. Ele mostrou o papel. O menino e a árvore. Isso parece real. Pode ser um ponto de encontro, um esconderijo, um lugar seguro, um refúgio, completou Otávio. Algum lugar onde ele volta, onde já esteve. Renata pegou o desenho e observou os detalhes. Acima da árvore, Clara desenhara um pequeno contorno de sol entre nuvens. Não era decorativo, era um símbolo. Essa curva no horizonte parece uma elevação. Um morro, pode ser, ou uma praça, um parque. Precisamos cruzar com os dados da última instituição. Aqui ele ficou antes de desaparecer de vez. A última foi há 2 anos, certo? Isso mesmo. Um abrigo chamado Novo Caminho, no bairro São Tomás. Otávio guardou o desenho no envelope, como se fosse um mapa antigo. Vamos começar por lá.
Naquela noite, de volta ao apartamento, Otávio olhou para a pilha de documentos na mesa e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma urgência que não era de negócios, nem de prazos, nem de lucros. Era algo mais primitivo, um impulso de impedir que outra criança se apagasse. Lembrou do momento em que Mateus lhe dera o relógio. O gesto era mais do que simbólico. Era uma entrega de tempo, de fé, de futuro. E agora, Clara parecia dar continuidade àquela linha invisível, como se estivesse tentando devolvê-lo à vida por meio de desenhos. Otávio deitou tarde, mas não dormiu. Fechou os olhos e viu a árvore, sozinha, firme, com marcas de mãos ao redor, e soube que aquilo não era o fim da busca. Era o início da trilha. Chovia fraco quando Otávio estacionou em frente ao Recanto do Sol pela quarta vez em menos de 2 semanas. A insistência estava surtindo efeito, ainda que lentamente. Dessa vez, quem o atendeu foi a própria Dona Lúcia, com o mesmo sorriso plástico, mas um tom levemente mais controlado. Senhor Otávio, que surpresa! Justamente hoje teremos uma pequena atividade com os residentes. Uma forma de mostrar que promovemos integração com o ambiente externo. Um dia especial, por assim dizer. Otávio apenas assentiu. Sabia que era encenação, mas também sabia que se estivesse ali no momento certo, algo poderia acontecer. Clara participará? Sim, todas as crianças estarão no pátio frontal por cerca de 30 minutos. Atividade de jardinagem simbólica. Um pouco de sol e terra faz bem. Ela não perguntou se ele queria assistir, apenas supôs, e isso serviu. Otávio foi conduzido até um pequeno banco de concreto sob a cobertura lateral, de onde se via o pátio da frente. Um espaço murado, com uma faixa estreita de terra seca, ladeada por floreiras de plástico desbotadas. Crianças começaram a sair em duplas, todas uniformizadas. Monitoras observavam cada movimento. Nenhuma conversa, apenas passos curtos e olhares no chão. Clara foi a última a sair. Vestia a mesma roupa simples de sempre, mas agora calçava sandálias azuis. Trazia nas mãos uma pequena pá e uma muda de planta envolta em pano úmido. Seus olhos varriam o ambiente sem pressa. Mas então, pararam. Otávio seguiu seu olhar até a grade de entrada e viu. Ali, do outro lado, parcialmente escondido atrás do muro de concreto e uma pilastra elétrica, estava Mateus, mais magro do que ele lembrava, sujo, com roupas largas e chinelo só em um dos pés. Mas era ele. Ficou estático por segundos. Depois deu um passo à frente, até que Clara o visse por completo. Ela largou a pá no chão. Ficaram se olhando por uma eternidade silenciosa. Otávio não se moveu. Sabia que qualquer gesto precipitado destruiria aquele momento. Clara caminhou até o portão devagar. As monitoras não notaram de imediato. Estavam distraídas, reunindo sacolas de lixo deixadas pela chuva. Quando Clara chegou à grade, Mateus se aproximou mais um pouco. A chuva fina tornava tudo mais lento, mais poético, mais trágico. Eles não disseram nada, mas os olhos disseram tudo. Clara ergueu a mão colando-a contra o ferro. Ele fez o mesmo, do lado de fora, pequenos dedos espelhados por uma estrutura que não deveria existir. Mateus enfiou a mão no bolso do moletom largo e tirou um pedaço de papel dobrado. Enfiou-o por entre as grades, segurando firme. Clara pegou. Foi nesse momento que uma monitora finalmente percebeu a cena. "Clara, volte aqui, agora!" gritou correndo. Mateus recuou imediatamente, mas Clara não se moveu. "A Clara! Já!" A monitora avançou com autoridade. Quando chegou ao portão, Mateus já tinha sumido do campo de visão. Clara não reagiu. Segurava o papel como quem segura uma lembrança que não pode ser repetida. A monitora tentou tomar o desenho, mas Otávio se levantou, cruzou o pátio e interceptou com firmeza, sem agressividade. "Não toque! Ela está sob minha atenção!" A monitora hesitou.
Dona Lúcia surgiu logo em seguida, visivelmente desconfortável com a cena. Houve algum mal-entendido? Perguntou, tentando manter a calma. Otávio olhou Clara, depois para o portão. Mateus já não estava mais lá. Nenhum. Só acho que vocês deviam prestar mais atenção no que as crianças tentam dizer sem palavras. Clara entregou o papel para ele sem que ninguém pedisse. Otávio o abriu ali mesmo. Era um desenho. Um homem de terno com o rosto rachado ao meio por um raio. De um lado do rosto, lágrimas. Do outro, um muro. E ao fundo, a mesma árvore do outro desenho, mas agora seca, sem folhas, com raízes expostas. Dona Lúcia tentou se aproximar. Posso ver? Otávio fechou o papel. Não. Clara abaixou os olhos. A monitora a puxou pelo braço com suavidade forçada. Ela seguiu, sem protesto. Otávio ficou ali de pé, na chuva leve, encarando o portão. Mateus viera. Por ela. Sabia onde procurá-la. Ainda estava por perto. Mas por quanto tempo? E em que condições? De volta ao carro, Otávio ligou o aquecedor no máximo, mas o frio vinha de dentro. Renata, no banco ao lado, olhou para ele sem dizer nada. Ele estava lá, disse Otávio finalmente. Mateus? Otávio assentiu. Ela correu até ele. Eles se viram, se tocaram. Renata respirou fundo. Então, ele ainda confia nela. Ainda acredita que pode protegê-la. Otávio olhou o desenho de novo. A rachadura no rosto do homem. A árvore morta. As raízes. Não sou eu nesse papel. Sou o que ele acha que vou me tornar. E o que vai fazer agora? Otávio respondeu, sem hesitar. Encontrá-lo, antes que ele desapareça de novo. O portão do Recanto do Sol fechou com um estalo metálico, abafando o som da chuva fina que persistia no fim da tarde. Otávio continuava parado sob a cobertura lateral, com o corpo levemente inclinado em direção à rua, como se ainda pudesse ver Mateus ali, imóvel, colado às grades minutos antes. Mas ele já tinha desaparecido, como uma sombra entre as vielas, um sopro num beco invisível. Otávio mal se deu conta de que havia avançado até o portão. Passou a mão pelas grades ainda úmidas, como se isso fosse trazê-lo de volta. Seu olhar vasculhava os cantos, os telhados baixos, os vãos escuros entre os prédios, todos os esconderijos onde um menino poderia se dissolver. Renata apareceu ao seu lado, com o guarda-chuva meio fechado. Ele foi embora? Otávio não respondeu. Só assentiu com o queixo, ainda mirando o nada. Tentei correr atrás dele, mas é como tentar segurar fumaça. Um segundo ele estava ali e no outro sumiu. Renata segurou o braço dele gentil. Ele te viu. Otávio virou-se devagar. Seu rosto carregava uma confusão entre culpa e clareza. E mesmo assim foi embora, porque ele ainda não sabe se pode confiar. A rua ensinou isso a ele. Otávio olhou para dentro do abrigo, pelas janelas entreabertas. Viu Clara sendo conduzida por uma monitora para dentro de uma sala. Ela ainda segurava algo nas mãos. Pouco tempo depois, a monitora retornou com um envelope plastificado. Entregou a Renata com um aceno protocolar. A menina pediu que fosse entregue a vocês. Disse que é importante. Renata abriu ali mesmo com cuidado. Dentro havia um novo desenho. Otávio se aproximou como se temesse olhar de uma vez. Quando finalmente viu, sua respiração travou. Era a figura de um homem de terno, como sempre, mas seu rosto estava partido por uma rachadura profunda que o cortava ao meio, como se tivesse sido atingido por um raio. De um lado, o rosto escorria lágrimas. Do outro, era uma parede, lisa, fria, imóvel. No centro da rachadura, olhos. Clara não desenhara Mateus dessa vez. Ela desenhara Otávio. Ou, mais precisamente, como Mateus o via. Otávio passou o dedo sobre o papel com reverência. O traço era simples, mas havia ali uma precisão emocional devastadora. Ele me viu, não como empresário, não como alguém a quem se deve gratidão. Ele me viu quebrado. Renata assentiu, porque ele também está, e reconhece isso. A rachadura do desenho é uma ponte.
Otávio se sentou no banco de concreto molhado. Já não ligava para o frio, nem para a umidade que subia pelas costas. Segurava o papel com as duas mãos, como quem segura um espelho. Nunca imaginei que alguém pudesse me enxergar com tanta clareza. Nem mesmo eu conseguia mais. Renata sentou ao lado. Mateus devolveu isso a você, assim como Clara devolveu tempo com aquele primeiro desenho. E eu? O que posso devolver a eles? Segurança, escuta, a certeza de que não estão sozinhos. Otávio fechou os olhos por um segundo. Sentia-se como no dia do desabamento, esmagado, sem saída. Mas agora havia algo diferente. Não estava preso sob pedras, estava preso sob promessas. E precisava cumpri-las. Naquela noite, a cidade se calava atrás dos vidros da cobertura silenciosa de Otávio. Ele não acendeu todas as luzes. Sentou-se na sala iluminada apenas pelas luminárias de canto e espalhou os desenhos sobre a mesa de centro como se fossem peças de um quebra-cabeça. O Mateus do primeiro desenho, forte, firme, segurando o relógio. O da árvore com marcas de mãos, esperando. E agora, o Otávio rachado. Cada traço formava uma linha narrativa que ele ainda estava tentando entender, mas que já o transformava. Porque pela primeira vez, desde que perdera a filha, ele sentia que alguém o via além do luto polido e empresarial que aprendera a vestir como armadura. Essas crianças, com seus silêncios e traços, tinham rompido mais barreiras em semanas do que qualquer terapeuta, qualquer retiro, qualquer conselho de seguir em frente. Clara, muda, falava mais do que qualquer executivo em reunião. Mateus, um fantasma urbano, era a única pessoa que lhe dera algo incondicional nos últimos anos. Tempo. Ele pegou o desenho novamente. O homem rachado, as lágrimas de um lado, o muro do outro. Ele acha que vou falhar, murmurou, que vou endurecer, como sempre, que a rachadura vai virar parede. Renata, agora de volta à sala com 2 xícaras de chá, ouviu sem comentar. Otávio olhou para ela. Não posso ser isso. Então seja outra coisa. Ela respondeu simples. Otávio se levantou devagar. Foi até o armário onde guardava pastas antigas e de lá retirou uma caixa que não tocava há anos. Dentro, alguns pertences da filha. Um colar, um bilhete, um caderno de escola. Ele colocou o novo desenho ao lado dos antigos. Eles não vão substituí-la, eu sei, mas talvez possam me ensinar a voltar. Na manhã seguinte, Otávio vestiu jeans, camiseta escura e tênis, a mesma roupa do dia em que pisou pela primeira vez numa praça de meninos invisíveis. Quando saiu de casa, o céu ainda estava nublado, mas ele sentia algo clareando por dentro. Mateus havia desaparecido entre os becos. Mas agora, Otávio sabia por que queria encontrá-lo. Não era só para agradecer, era para dizer: eu também estou tentando me encontrar. O corredor do 2º andar permanecia intocado. As portas estavam sempre fechadas. As luzes apagadas. A governanta passava por ali apenas para limpar a poeira com cuidado, sem jamais mover nada de lugar. Mas naquela manhã, depois de meses, talvez anos, Otávio subiu. Subiu devagar, sentindo o peso de cada degrau como se carregasse uma década nos ombros. O corredor estava silencioso, o ar levemente morno, estagnado. Quando parou diante da 3ª porta à esquerda, hesitou. A maçaneta parecia gelada. Era o quarto de Laura. Não entrou de imediato, apenas encostou a testa na madeira e fechou os olhos. Lembrou-se de quando a construiu, antes mesmo de ela nascer. A tinta lavanda escolhida com cuidado, os adesivos fluorescentes no teto, a escrivaninha branca que ele mesmo montou mal, rindo do manual em japonês. Girou a maçaneta, a porta cedeu com um rangido leve. A luz da manhã desenhou uma linha reta no chão de madeira clara. Tudo estava como ela deixara. A cama com o edredom de estrelas, os bichos de pelúcia alinhados na estante, o violão encostado no canto.
O mesmo que ela insistia em aprender, mesmo sem ter coordenação para as pestanas. Havia fotos coladas no mural. Ela com a mãe, com o cachorro, com ele, em versões antigas de si mesmo, sorrindo sem esforço. Otávio entrou devagar, como quem pisa num templo. Sentou na beira da cama. O colchão cedeu com o mesmo som de sempre. Na escrivaninha ainda havia um caderno espiral com capa de glitter. Abriu na primeira página. Coisas que quero fazer antes dos 15. Lista simples, infantil, quase boba, mas devastadora. Ver a neve, cantar em público, plantar uma árvore, conhecer uma baleia, dormir no telhado, passar um dia inteiro de pijama, dançar com meu pai. Otávio não conseguiu continuar. Fechou o caderno com delicadeza e o segurou junto ao peito. Ali, naquele espaço suspenso no tempo, todas as decisões que tomara depois da morte dela faziam sentido, inclusive as erradas. O afastamento, o excesso de trabalho, a frieza, a negação. Ele não havia sobrevivido à perda. Havia apenas se escondido, até agora. Desceu no fim da manhã e, pela primeira vez em muito tempo, pediu que a governanta não limpasse mais o quarto. Ela o olhou surpresa, mas não questionou. Otávio foi até o escritório, pegou os desenhos de Clara, organizou todos numa pasta de couro marrom e se sentou diante da janela com vista para a cidade. Estava ventando. As nuvens começavam a ceder lugar ao azul. Mateus e Clara não eram substitutos, nunca seriam, mas carregavam fragmentos, ecos. Mateus, com sua urgência silenciosa, lembrava Laura quando se irritava por injustiças no parquinho. Clara, com sua quietude alerta, espelhava a forma como a filha observava o mundo, calada, mas intensa. Eram diferentes, mas algo neles acendia a mesma parte de Otávio que estivera apagada por tanto tempo. A capacidade de sentir por alguém, de cuidar, de temer perdê-los. Ele levantou-se, foi até o cofre antigo embutido na parede e retirou uma caixa pequena. Dentro, fotos antigas, uma pulseira de hospital, uma carta escrita à mão. Para o papai quando eu crescer, que nunca fora entregue. Leu com calma. Palavras simples, desenhos de flores. No fim, a frase: se você esquecer de rir, eu te lembro, mesmo se eu não estiver mais aqui. Otávio fechou os olhos. Sentiu as lágrimas virem, mas não como desespero. Era um choro quente, lento, de quem encontra uma memória viva. Como se Laura estivesse ali, de pé ao lado dele, dizendo que ainda dava tempo. Ainda dava tempo. Naquela noite, Otávio abriu uma garrafa de vinho esquecida na adega. Não brindou a contratos, nem ao passado. Brindou à falha, à dor, ao recomeço. Clara e Mateus não pediram para ser salvos, só pediram para serem vistos. E agora ele via. Mais do que isso, sentia. Prometeu a si mesmo que não deixaria mais as rachaduras crescerem em muros, que usaria a dor não como barreira, mas como ponte. Amanhã ligaria para Renata, pediria que formalizasse os próximos passos. Já não bastava acompanhar. Agora ele iria lutar, não por caridade, mas por humanidade. A dele reconstruída pedaço por pedaço, nas linhas de um desenho, nas mãos de uma menina muda, na fuga de um menino que lhe devolveu o tempo. No escritório improvisado de Otávio, a mesa antes destinada a reuniões corporativas estava coberta de documentos, pendrives e pastas coloridas com etiquetas escritas à mão. A digitalização de denúncias, laudos psicossociais esquecidos e dossiês de auditorias internas jazia ali como uma autópsia aberta do Recanto do Sol. Renata organizava arquivos em ordem cronológica. Estava ali há horas. Essas denúncias são antigas, mas recorrentes. O mesmo padrão em vários anos diferentes. Registros genéricos, punições não documentadas, sumiços silenciosos. Otávio lia uma ficha com o rosto de uma criança. O nome era diferente, mas os olhos tinham o mesmo apagamento de Clara. Ninguém viu? Viram, mas preferiram não mexer.
O abrigo tem ligações com membros do Conselho Municipal de Assistência. Há quem diga que Dona Lúcia é intocável. Otávio sorriu, sem humor. Vamos ver até onde vai essa intocabilidade. Renata deslizou outro papel na direção dele. Isso aqui é mais grave, disse. Um memorando interno sobre realocação de menores considerados difíceis. Clara está nessa lista. A próxima instituição é a chamada Unidade Nova Esperança. Fica a 120 quilômetros daqui. Otávio franziu o senho. O que é isso? Um abrigo corretivo, não uma casa de acolhimento. Prática quase militar. Lá, o silêncio dela será tratado como insubordinação. Ela não vai resistir. Quando é a transferência? Está prevista para daqui a 4 dias. Otávio ficou em silêncio por um momento. Então se levantou, foi até a estante onde mantinha alguns livros antigos e puxou um volume sobre direito da criança e do adolescente. Não temos 4 dias, temos que agir agora. Na manhã seguinte, Renata esteve no Fórum da Infância com um relatório completo. Enquanto isso, Otávio contatava jornalistas de confiança, ativistas da área da infância e até um ex-juiz que conhecera anos antes. Não quero apenas parar essa transferência. Quero expor o que está por trás dessas paredes. O silêncio que esmaga. As grades que não aparecem nas fotos. Renata retornou com novidades. O juiz responsável pela região é cauteloso, mas abriu espaço para uma audiência extraordinária em caráter preliminar. Amanhã. Se conseguirmos reunir mais um testemunho direto ou uma inconsistência documental forte, temos chance de suspender a transferência. Otávio refletiu. E Mateus? Ainda sem sinal. Mas Clara pode ser a chave agora. No Recanto do Sol, Clara passou o dia sendo observada. Os olhares das monitoras estavam mais atentos. Ela sentia isso. O ambiente, antes já hostil, parecia prestes a quebrar. Na hora da atividade de desenho, ela recusou o papel. A monitora insistiu. Clara, vamos. Faça o desenho. É para o novo abrigo. Eles querem ver seu progresso. Ela permaneceu imóvel. A monitora puxou sua cadeira, levemente. Clara, faça. Agora. Mas ela não moveu um músculo. Quando tentaram levá-la de volta ao quarto, Clara agarrou uma caneta escondida no bolso do casaco e riscou com força no próprio braço da blusa. Fico aqui. Foram chamados 2 funcionários. Levaram-na para a sala escura onde acalmar era o termo para o confinamento. Renata soube do ocorrido através de uma fonte anônima. Um estagiário que havia visto a movimentação e reconhecido Clara de uma visita anterior. Otávio ouviu em silêncio. Depois, levantou-se. Chega. Ele ligou para seu motorista particular. Pediu que preparasse o carro para o dia seguinte. Depois, pegou a pasta com todos os documentos e colocou o desenho da árvore de Clara no topo. Vamos até o fim com isso. Vai encará-la pessoalmente? Renata perguntou. Dona Lúcia não vai assinar outro papel em silêncio. E Clara não vai sair de lá sem que o mundo saiba o porquê. Naquela noite, Otávio caminhou até o quarto da filha. Acendeu apenas o abajur. Sentou-se na cama. Não chorou. Estava em outro lugar agora. Mas sentia, como uma brisa, que Laura aprovaria. Não porque ele estava salvando alguém, mas porque finalmente deixava de fugir. Era isso que aquela rebelião silenciosa significava. Não era só Clara se recusando a ir. Era ele se recusando a continuar sem lutar. O portão do Recanto do Sol se abriu com seu rangido característico, como se até o ferro estranhasse receber visitas fora do cronograma. Otávio entrou primeiro. Os passos firmes, a expressão contida por disciplina, mas o olhar queimava. Renata vinha logo atrás, pastas pressionadas contra o peito, cabelos presos, olhos atentos. Nenhum dos 2 esperava gentileza e não pretendiam oferecê-la. No saguão, uma monitora hesitou ao vê-los. Reconheceu Otávio, mas tentou manter o protocolo. Estão agendados? Otávio não respondeu de imediato, apenas ergueu o mandado judicial lacrado.
Direção, agora! A mulher piscou, desconcertada. Saiu apressada por um corredor. Segundos depois, Dona Lúcia surgiu. Elegante, engomada como sempre. O batom discreto, o sorriso treinado. Senhor Otávio, doutora Renata, que prazer inesperado. Em que posso ajudar? Otávio manteve o olhar fixo. Não viemos pedir ajuda, viemos impedi-la. Ela arqueou uma sobrancelha. Peço que me acompanhem à sala da administração. O ambiente era decorado com quadros de flores e uma frase motivacional na parede. Aqui plantamos futuro. Havia algo de irônico em cada palavra. Otávio não se sentou. Renata abriu a primeira pasta com cuidado, retirou documentos grampeados, relatórios internos, fotografias escaneadas de desenhos, colocou tudo diante de Dona Lúcia. Isso é um dossiê completo. Compilado por mim, por educadores independentes, assistentes sociais e a Defensoria Pública. Renata respondeu. O conteúdo inclui registros de omissão de cuidado, punições não justificadas, fichas forjadas, transferências com argumentos frágeis e ausência de acompanhamento psicossocial conforme exigido por lei. Completou Otávio, com voz firme. Dona Lúcia manteve o sorriso, mas ele tremia nos cantos. Lamento, mas isso me parece mais uma tentativa de interferência indevida do que um processo legal. Renata estendeu outro papel. Esta é a liminar emitida há menos de 2 horas. A transferência de Clara está oficialmente suspensa até reavaliação judicial. Qualquer tentativa de remoção será interpretada como violação de decisão judicial. Dona Lúcia pegou a folha com 2 dedos, como quem manuseia algo sujo. Leu por cima, com raiva disfarçada de tédio. Entendo que estejam movidos por emoções. A menina é muda. Tem traços de comportamento desafiador. Por mais que desejem o melhor, não são especialistas. Otávio se inclinou levemente até que os olhos de ambos se encontrassem a centímetros. A diferença entre nós, Dona Lúcia, é que a senhora olha relatórios. Pausa. Eu olho crianças. A frase caiu como um raio, rígida e irrefutável. Dona Lúcia apertou os lábios. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que ela queria dizer, mas sabia que não podia. Renata recolheu os papéis. A senhora será notificada formalmente nos próximos dias sobre a investigação ampla. O Ministério Público já foi informado. A Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente também. Isso é um ultraje, Lúcia sibilou. O ultraje, disse Otávio com calma cirúrgica, é forçar uma menina a se calar. É trancar portas que não deveriam existir. É esconder sofrimento atrás de palavras como correção, disciplina, adaptação. Renata se levantou. O recado estava dado. Dona Lúcia permaneceu sentada, mas os dedos batiam nervosos na borda da mesa. Esta casa será investigada, e Clara permanecerá sob observação, onde puder ser ouvida, finalizou Otávio. Eles saíram sem esperar resposta. Do lado de fora, o sol tímido atravessava as nuvens. As árvores do pátio balançavam com o vento fino. Lá em cima, na janela do 2º andar, Clara observava, os olhos fixos em Otávio, que não olhou para cima, mas sabia que ela estava ali. Ela não sorriu, mas piscou devagar, como quem entende mais do que diz. Renata e Otávio caminhavam de volta ao carro quando ele sentiu algo. Virou-se para a lateral da rua. Ali, entre os galhos retorcidos de um arbusto mal cuidado, no terreno vazio ao lado do muro do abrigo, alguém observava, olhos escuros, atentos. Um vulto pequeno, magro, com os braços cruzados. Mateus. Otávio parou. Por um instante, Mateus pareceu dar um passo, mas recuou logo em seguida. Ainda havia medo, ainda havia dúvida, mas ele estava ali, vira tudo. Otávio não se moveu, só ergueu levemente a mão, sem palavras. Mateus não respondeu, mas também não foi embora. Naquela noite, Renata atendeu uma ligação de um repórter que cobrira a audiência. Estamos com a cópia da liminar. A história da menina muda chamou atenção. Podemos publicar? Ela olhou para Otávio.
Vai expor vocês, que exponha, mas principalmente que ilumine. Horas depois, os portais locais já destacavam a manchete. Abrigo é alvo de denúncia por silenciar crianças vulneráveis. Transferência de menina muda é suspensa. Nos comentários, histórias semelhantes surgiam. Nos bastidores, o sistema começava a se mexer. Mas naquela noite, Otávio não celebrou. Sentou-se no sofá com os desenhos de Clara no colo. Um deles mostrava 3 figuras sob uma árvore com raízes que saíam do papel. Ainda não estavam juntos, mas as raízes começavam a crescer. O carro deslizou lentamente pelas ruas arborizadas do bairro. Era uma manhã morna, mas Clara trazia os ombros encolhidos, como se o vento ainda soprasse por dentro dela. Sentada no banco de trás, observava tudo em silêncio. Os prédios altos, os portões eletrônicos, as pessoas apressadas nos cafés. Cada janela era uma história em movimento. Mas nenhuma parecia sua. Otávio, no banco da frente, trocou um olhar breve com Renata pelo retrovisor. A advogada sorria com discrição, mas havia algo de tenso em sua expressão, como se todo o trajeto até ali pudesse desmoronar num olhar maldado, num gesto que assustasse. Mas Clara seguia calma, ou ao menos imóvel. Quando o carro finalmente parou diante da casa de Otávio, o portão se abriu com um estalo elétrico e o carro avançou pela entrada de Pedras Claras. Clara arregalou os olhos por um segundo, não de deslumbramento, mas de incerteza. Grandes espaços a faziam se sentir pequena. "Chegamos", disse Otávio, abrindo a porta e se voltando para ela. "Aqui é sua casa agora, pelo tempo que você quiser." Ela não respondeu, mas pegou sua pequena mochila, velha com o zíper quebrado, e saiu com cautela. A governanta Ana estava à porta. Usava o avental limpo e um sorriso acolhedor. "Seja bem-vinda, minha flor. O almoço já está quase pronto. E eu fiz bolo de canela, que disseram que você gosta." Clara apenas a observou, com aquele olhar que pesava intenções mais do que palavras. "Pode confiar", sussurrou Otávio. "Ana cuidava da minha filha também. Ela entende os silêncios." Subiram juntos ao segundo andar. Otávio caminhava alguns passos à frente, mas sempre olhando para trás, guiando sem pressionar. Pararam diante de uma porta com adesivos antigos de estrelas e luas. Ele a abriu devagar. O quarto de Laura. Nada havia sido modificado. As paredes lilazes, a escrivaninha branca, a estante com livros juvenis, o violão no canto, a colcha com padrões de constelação. Clara deu um passo hesitante. Olhou para tudo com cuidado, como quem visita um lugar sagrado. Otávio aproximou-se. "Era o quarto da minha filha. Ela partiu há alguns anos, mas o espaço continuou sendo dela." Clara virou lentamente o rosto para ele. "Mas agora", completou com voz baixa, "ele também pode ser seu. Não como substituição, nunca, mas como acolhimento." Clara assentiu, apenas uma vez. Depois pousou a mochila no canto, tirou os sapatos e sentou na beira da cama com os pés balançando, sem tocar o chão. Otávio a deixou ali, fechando a porta com suavidade. Exceto por um detalhe, não a fechou completamente. Na parede ao lado havia outra porta, a do quarto vago, ao lado do de Clara. Ele girou a maçaneta, entrou e deixou a janela entreaberta. Arejou, ajeitou o travesseiro e deixou a porta entreaberta. Não havia bilhete, nem chamado, mas havia espaço, um convite silencioso. Naquela noite, Clara desceu para jantar. Comeu pouco, mas não recusou. Observava tudo, os talheres, os sons da casa, os quadros nas paredes. Ana lhe ofereceu uma toalha quente para as mãos. Renata passou para dar boa noite. Otávio, ao contrário de todos os adultos do abrigo, não fazia perguntas o tempo todo. Só dizia: "Se precisar de qualquer coisa, me chama." Mesmo se for só ficar quietinha do lado. Depois do jantar, Clara pediu papel. Ana trouxe folhas brancas e lápis de cor.
Clara desenhou por meia hora, sentada no chão da sala, com as costas contra o sofá. Depois, colocou o desenho virado para baixo sobre a mesa e subiu para dormir. Otávio só virou a folha quando ficou sozinho. E então viu uma casa simples, de linhas leves. Dentro dela, 3 silhuetas. Uma maior e 2 menores, lado a lado. Embaixo da casa, raízes. No teto, estrelas. E na lateral, algo novo. Uma porta entreaberta. Otávio ficou parado diante do papel. O silêncio era denso, mas o recado era claro. Clara já o entendia e já esperava. Na calçada da rua ao lado, Mateus assistia às janelas daquela casa acesas com uma expressão indecifrável. Tinha uma sacola de plástico nas mãos, com uma muda de roupa amassada, uma barra de cereal e um pedaço de papel com o desenho da árvore. Não sabia ainda se devia ir, mas, pela primeira vez, considerava. E lá dentro, uma porta estava aberta, esperando. O dia amanhecia pálido quando Otávio estacionou diante do velho edifício, agora pouco mais que uma carcaça urbana. As janelas sem vidro lembravam bocas escancaradas, como se gritassem por quem dormia dentro. Havia cheiro de ferrugem, de fumaça antiga e algo mais. Algo invisível, como abandono impregnado em concreto. Renata aguardava sob um toldo desbotado. Trazia nas mãos uma garrafa térmica com café e nos olhos a cautela de quem sabia que tudo ali podia ruir com um gesto errado. Ele está lá dentro, com 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, acho que irmãos, disse, sem preâmbulo. Otávio assentiu. Ele protege, com tudo o que tem. Renata completou. Se o abordar como salvador, ele foge. Não quer ser resgatado, quer ser visto. Otávio não respondeu. Apenas entrou. O chão do hall estava coberto de papelão e cobertores rasgados. Passos ressoavam com ecos indecisos. Subiu até o 2º andar, onde as paredes estavam pichadas com frases cortadas. A gente existe, silêncio não é paz, fome é grito. No fim do corredor, uma cortina feita de sacos plásticos se movia suavemente com o vento. Ele a empurrou com cuidado. Lá dentro, Mateus. Sentado num colchão fino, com um pedaço de madeira em mãos e olhos fixos no vazio. Ao lado, 2 pequenos dormiam encolhidos. A menina tinha o rosto encostado num urso sujo. O menino segurava a barra da camisa de Mateus mesmo dormindo, como quem sabe que aquilo é tudo o que tem. Otávio não falou de imediato, apenas se agachou mantendo distância. Você lembra de mim? Mateus o olhou. Os olhos não tinham medo, tinham cansaço. Eu não vim te levar à força, nem dizer o que fazer, só queria te ver. Mateus soltou o pedaço de madeira, mas não se moveu. Otávio continuou. A Clara está em casa, ela dorme no quarto da minha filha. Fez um desenho com 3 pessoas e uma casa. Acho que você é uma dessas pessoas. Mateus franziu levemente a testa. Eu deixei uma porta aberta. Literalmente, está lá. Se quiser entrar, entra. Se quiser sair depois, sai. Só queria que soubesse que existe uma escolha e que ela é sua. O silêncio ficou mais denso. Então Mateus falou, pouco, rouco. E eles? Olhou para os 2 pequenos. Otávio compreendeu. Vou avisar uma assistente que conheço. Ela cuida. Garante abrigo, comida, presença. Prometo que não vão ser esquecidos. Mateus se levantou. Ajeitou os cobertores sobre as crianças. Tocou levemente a testa da menina. Depois virou-se para Otávio e saiu com ele. O carro deslizou em silêncio até a casa. No banco traseiro, Mateus observava a cidade como se ela fosse nova, ainda que já a conhecesse demais. Quando desceu, hesitou por um segundo, mas a porta estava mesmo entreaberta. Ana os recebeu com um chá quente. Mateus não quis beber, mas seguiu com ela até o quarto ao lado do de Clara. Era limpo, com um colchão confortável, uma janela que dava para o quintal e uma estante com livros infantis antigos. Havia também um caderno em branco, com lápis ao lado. Ele não perguntou, só olhou tudo em silêncio.
Depois, fechou a porta, mas não trancou. Mais tarde, quando Clara desceu para jantar, encontrou Mateus já sentado. Ele não falava, mas agora comia ao lado de Ana e Otávio, em silêncio educado, ainda que alerta. Clara aproximou-se. Sentou sem palavras. Apenas compartilhou o prato. Foi um jantar sem diálogos, mas repleto de algo mais precioso: convivência. Na manhã seguinte, Mateus saiu cedo. Deixou um bilhete simples: "Volto logo." Otávio se inquietou. Ana disse apenas: "Ele precisa saber se ainda é livre. Só depois pode ficar." Horas depois, Mateus voltou. Trazia um pacote de bolachas quebradas e um chaveiro em forma de árvore. "Para ela", disse, e deixou na mesa. Clara pegou o chaveiro. Tocou com cuidado. Depois correu até seu quarto e, com fita adesiva, colou-o na janela, como se fosse uma bandeira. Naquela noite, ela desenhou 3 figuras sentadas à mesa, com uma vela acesa no centro, um teto sobre elas. E ao lado da imagem, escreveu com sua caligrafia tímida: "Agora tem som." Otávio olhava o desenho na sala quando Mateus entrou, já de pijama. "Posso mesmo sair se quiser?" Otávio assentiu. "Pode, sempre." Mateus pensou por um momento. "Mas posso ficar também, se quiser." Mateus se recostou no sofá. Não disse mais nada, mas ficou ali, até dormir. Naquela noite, pela primeira vez desde que aquela casa fora construída, todos os cômodos tinham vida. E dias depois, os 2 pequenos também foram acolhidos. A menina, que vivia com o rosto escondido num urso gasto, agora desenhava ao lado de Clara na varanda, em papéis que não precisavam mais ser escondidos. O menino, antes grudado à camisa de Mateus, cuidava da horta com ele, cavando a terra com as mãos pequenas, como se semeasse ali a possibilidade de um começo. O portão ainda era o mesmo, enferrujado, pesado, com dobradiças que protestavam a cada abertura. Mas agora, sobre ele, uma placa nova brilhava sob o sol de outono. Casa Aurora. Toda luz importa. Otávio observava o letreiro recém-instalado com as mãos nos bolsos. Respirou fundo, sentindo o cheiro de tinta fresca e madeira lixada. Atrás dele, os corredores do antigo Recanto do Sol ainda guardavam fantasmas. Mas agora, pela primeira vez, não eram os únicos moradores. Dentro da casa havia vozes. Na cozinha, Ana separava ingredientes para o café da manhã. Clara já estava acordada, sentada à mesa, pincelando cores sobre uma folha em branco. Ao seu lado, Mateus preparava chocolate quente com cuidado extremo, como se fosse uma missão. Otávio entrou descalço, ainda com a camiseta amassada. Riu ao ver a panela com chocolate quase transbordando. "Cuidado, comandante, está prestes a afundar o navio." Mateus ergueu os olhos, fingindo indignação. Clara riu em silêncio, empurrando um copo na direção dele com um desenho colado, uma panela com asas. A cozinha se encheu de aroma doce. Nos dias seguintes à reabertura, a casa deixara de ser apenas um prédio reformado. Havia algo vivo ali. Não era só a tinta nova, nem os colchões decentes, nem os talheres iguais. Era o som de passos leves, o correr de crianças nos corredores, as vozes ecoando, sem medo. Otávio passava parte das manhãs na horta. Criaram um pequeno espaço nos fundos do terreno, onde havia antes só entulho. Agora brotavam pés de cebolinha, hortelã e um limoeiro novo que Mateus nomeara de Valente. Clara construíra placas com desenhos para cada planta. Uma delas dizia: "Sol por dentro." A sala onde antes se aplicavam punições secas foi transformada em ateliê. Renata trouxe doações, telas, tintas, lápis, giz pastel. Clara ensinava sem dizer uma palavra, apenas com demonstrações, gestos e uma paciência rara. Uma menina chamada Elô, que havia chegado tímida, desenhou pela primeira vez na frente dela, uma árvore com 2 mãos no tronco. Clara a abraçou sem cerimônia. Na parede do ateliê, começaram a colar as produções do dia, como um mural vivo daquilo que a casa queria ser, um lugar onde as vozes têm cor.
À tarde, Mateus organizava o galpão. Pegava ferramentas, consertava armários, empilhava mantas. Otávio o observava de longe. O garoto gostava do silêncio ativo, da sensação de que fazia parte, sem ser mandado. Um dia entrou na sala com uma caixa de madeira nas mãos. Achei no lixo da escola velha. Serve. Otávio examinou a caixa. Estava trincada, mas tinha estrutura. Serve. Vamos dar um jeito. Passaram a tarde juntos, lixando, pregando, pintando. Clara passou e os observou pela porta entreaberta. Depois, voltou com um pedaço de papel colado na parede, um sol saindo de dentro de uma caixa. E abaixo, guardar luz também é plantar. Renata visitava às quartas-feiras. Trazia jogos de tabuleiro, lia histórias em voz alta, organizava as doações. Havia um espaço novo, a sala do meio, onde as crianças se deitavam em almofadas para ouvir música ou conversar. Ali, Ana preparava bolinhos de chuva. Clara colocava trilhas sonoras em caixas de som. Músicas suaves, sem letra, que lembravam nuvens. Otávio passou a frequentar essa sala à noite, sozinho, após colocar as crianças para dormir. Sentava-se ali com uma xícara de chá, ouvindo as músicas que Clara deixava rodando. Era sua forma de agradecer e de não dizer adeus à filha que partiu. Certa noite, ao subir as escadas, encontrou Mateus no corredor. O garoto segurava um quadro de Laura que ele mesmo tirara do sótão. "Posso colocar aqui?" Era a primeira vez que pedia algo. Otávio assentiu. Mateus pendurou o retrato ao lado do mural de desenhos das crianças. "Ela também faz parte", disse baixo. Otávio tocou o ombro dele com cuidado. "Sempre." No domingo seguinte, fizeram a primeira noite de histórias. Sentaram-se todos no quintal, com lanternas improvisadas e cobertores. Cada criança podia contar ou inventar algo. Clara desenhou ao vivo, com uma lanterna apontada para o papel, criando sombras nas paredes. Otávio contou uma história sobre um menino que se perdeu e achou uma casa onde o teto não era de telha, mas de estrelas. Mateus não falou, mas ao final desenhou o relógio e o colocou no centro do círculo. Casa Aurora crescia devagar. Chegavam novas crianças. Algumas de passagem, outras ficavam. Otávio lia todos os relatórios, mas deixava espaço para o invisível. Olhares, silêncios, gestos. Clara era a ponte. Mateus, o guardião. Ele, o chão. Certa tarde, uma assistente perguntou: "Qual é o segredo?" Otávio pensou: "Não é segredo, é escuta, é deixar que a dor não seja proibida." Na sala principal, agora havia um mural. Casa Aurora, onde as raízes florescem. Ao lado, Clara desenhou 3 figuras abraçadas sob uma árvore com janelas no tronco. Embaixo, escrito com a caligrafia cuidadosa dela: "Não foi milagre, foi gente." O juiz assinou os papéis numa manhã chuvosa. O cartório cheirava a café frio e tinta de carimbo. As palavras impressas no documento pareciam distantes demais para tudo o que havia acontecido, como se colocar adoção deferida fosse suficiente para traduzir o que Otávio, Mateus e Clara haviam construído. Mas ali estava, legal, oficial, irrevogável. Antes de saírem, Renata explicou com simplicidade. Foram semanas rastreando documentos antigos, registros esquecidos, buscando atestados que comprovassem. Mateus não tinha responsáveis vivos. Com apoio do Ministério Público, conseguimos regularizar tudo. Emissão de certidão, CPF, tudo. Ele agora é visto pelo sistema. E, mais importante, tem quem o veja de verdade. Otávio olhou para os 2 sentados na sala de espera. Mateus folheava uma revista velha, fingindo indiferença. Clara desenhava o juiz como um pássaro com gravata. "É isso", disse ele com a pasta nas mãos. Clara sorriu. Mateus murmurou algo que parecia um tá, mas os olhos diziam mais. A notícia correu. Não por press release, não por campanha,
mas por boca a boca, por vizinhos, por assistentes sociais que agora viam uma instituição funcionando de verdade, por mães que reencontraram filhos resgatados, por crianças que começaram a falar, a dormir, a confiar. Um jornalista local quis saber por quê. Por que um homem como Otávio Almeida, dono de empresas, herdeiro de milhões, reconstruiria uma casa de acolhimento a partir das ruínas? Otávio pensou. Respondeu: porque fui salvo por quem ninguém vê. A frase virou manchete, mas para ele era só verdade. A inauguração oficial da nova sede aconteceu numa tarde ensolarada. O portão agora era amarelo, com um mural de asas coloridas pintadas pelas crianças. Ao centro, a placa Casa Aurora, onde toda a luz importa. Ana preparou suco de maracujá e pão de queijo. Clara organizou uma exposição dos desenhos, colados com fita nas paredes dos corredores. Mateus testou o sistema de som com músicas que aprendeu a baixar com um dos voluntários. Renata trouxe balões e um bolo enorme com cobertura de brigadeiro. Havia fotógrafos, mas não flashes agressivos. Havia autoridades, mas sem discursos vazios. Apenas uma fala breve de Otávio, diante de uma pequena multidão reunida sob o toldo. Esta casa não nasceu de caridade, nasceu de dívida e de escolha. Porque toda criança, mesmo em silêncio, tem o direito de ser ouvida. Aplausos, alguns olhos úmidos, e as crianças riam. Na sala de leitura, um menino lia em voz alta, trêmulo, mas firme. Na horta, 2 pequenos plantavam com a ajuda de Mateus. Clara explicava por gestos como funcionava o mural de recados, agora dividido em hoje eu senti, hoje eu quis dizer, hoje eu imaginei. Otávio caminhava pelos corredores sem pressa. Passava pelas portas abertas, pelos cheiros de tempero, pelas risadas que ecoavam. Era uma casa, não de paredes, mas de encontros. No fim do dia, quando os últimos convidados foram embora, restaram os 3. Sentaram-se no jardim, sob as luzes de fada que Clara e Ana haviam pendurado. Clara segurava uma xícara com chá. Mateus, com os pés descalços na grama, olhava as estrelas. Otávio apenas respirava, ouvindo. Não precisava dizer nada. Clara, com seu caderno no colo, desenhou os 3 sob o céu. Um chão de raízes, um teto de constelações. Ao lado escreveu: guardiões não gritam, eles ficam. Mateus olhou o desenho, depois para ela. É isso, né? Ela assentiu. E Otávio, sem perceber, sorriu como há anos não sorria. O sol já caía quando Ana fincou a placa no jardim recém-cuidado. Era de madeira clara, com letras gravadas a fogo. Ali, entre os pés de manjericão e lavanda, entre o banco de concreto e o balanço novo, lia-se: às vezes quem te salva não grita, apenas te vê. Otávio observava de longe, as mãos nos bolsos e os olhos carregados de um silêncio bom. O vento balançava leve os galhos do limoeiro, plantado por Mateus, agora com 3 frutas amarelas. Clara caminhou até a placa. Carregava um envelope. Sentou-se diante dela com cuidado, dobrando as pernas como fazia sempre que queria dizer algo sem falar. Do envelope, tirou um papel mais grosso, recortado em formato de casa. O desenho era preciso e livre. Uma casa com asas e raízes. As janelas abertas, o telhado coberto de folhas e um pequeno caminho feito de passos descalços. Colocou o desenho sob a placa. Não prendeu. Apenas o pousou, como se confiasse que ele não voaria. Mateus se aproximou em silêncio. Observou a cena por alguns segundos. Depois, sentou-se ao lado dela, com os braços apoiados nos joelhos. Olhou o desenho. Sorriu de canto. Tem asa e raiz. Clara assentiu, olhando o horizonte. Então não vai embora, completou ele. Nos dias que se seguiram, a rotina na Casa Aurora fluiu com uma naturalidade surpreendente. Os quartos tinham mais vida, os corredores mais desenhos e o mural de recados mais bilhetes. Um deles dizia: hoje não chorei, mas se tivesse chorado, tudo bem. Otávio participava de tudo. Pintava paredes,
ensinava a fazer arroz soltinho, lia histórias em voz alta para os pequenos. Às vezes, simplesmente escutava, algo que aprendera com Clara. Mateus, agora mais seguro, ganhou a função informal de anfitrião. Recebia doações, ajudava os novos a se adaptar, organizava brincadeiras no pátio. Criou, com Clara, um sistema de cuidados reversos. Cada criança nova cuidava de uma planta. Um menino de 7 anos batizou seu pé de alecrim de Coragem. Numa manhã de céu limpo, Clara chamou Otávio até o ateliê. No centro da sala, um novo desenho, um campo aberto, 3 figuras sentadas sob uma árvore. No alto, um céu pintado à mão com estrelas desenhadas com giz branco. No canto inferior, uma pequena criança caminhando em direção à cena. Ao lado dela, uma seta com a palavra: "Agora você". Otávio passou os dedos sobre o papel, com reverência. Clara o observava séria e calma. "Está pronto?", murmurou ele. Ela assentiu. Naquela tarde, Mateus estava no jardim, jogando pedrinhas num círculo de areia com outros 2 meninos. O portão amarelo rangeu. Uma mulher entrou, acompanhando uma criança. Magra, olhos muito escuros, mãos escondidas nos bolsos da blusa cinza. Otávio foi até eles, acolheu a mulher, pegou o nome da criança. Ela partiria depois de alguns minutos. Enquanto isso, Mateus se levantou devagar, caminhou em direção ao menino novo. Não disse nada de imediato, apenas estendeu a mão. O menino hesitou, depois segurou. Mateus olhou para ele e, com a voz calma, quase um sussurro, disse: "Agora é a nossa vez de esperar por outros." Otávio viu a cena da janela. Clara também. Não precisavam comentar. Era um rito, um gesto simples que dizia tudo. Como abrir uma nova porta e saber que do outro lado já havia alguém esperando. Naquela noite, antes de dormir, Otávio passou pela placa no jardim. O desenho ainda estava lá, mesmo com o vento. Embaixo dele, agora havia uma pedra pequena com um nome rabiscado em giz. Mateus com H. Ele sorriu. Voltou para casa. Antes de apagar a luz do corredor, olhou os quartos. Clara dormia, os dedos ainda manchados de tinta. Mateus cochilava com um livro aberto no peito. E a casa seguia viva. Não pela luz acesa nos quartos, mas pelos sonhos que agora se permitiam sonhar lá dentro. Então, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima!